um filme que definitivamente merece mais atenção. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e esse é um vídeo que pode parecer meio inesperado, né? Um filme que veio do nada aí, mas desde que eu assisti o Ferrari do Michael Mann algumas semanas atrás na mostra, eu fiquei relembrando sobre todos esses filmes de automobilismo e como esse daqui completa 10 anos de 2023, achei que seria uma boa oportunidade para falar sobre Rush, No Limite da Emoção, filme dirigido pelo Ron Howard. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, Rush, filme lançado no segundo semestre de 2013, é um filme que não estava muito no meu radar naquele ano. Na verdade, foi um amigo meu que era muito fã de Fórmula 1 e automobilismo, né, que chamou a atenção para esse filme. Aí eu vi que ele é do Ron Howard, eu falei, bom, o Ron Howard é um cara confiável, ponta firme. Naquela época ele estava meio de uma sucessão interessante na carreira, né, ele tinha voltado pro Oscar com força no Frost Nixon de 2008 e também estava no meio de adaptar os livros do Dan Brown, né, o Código da Vinci, o Anjos e Demônios. E uma coisa muito importante acontece do Frost Nixon, que é quando o Ron Howard conhece o roteirista Peter Morgan, né? A gente sempre acaba falando um pouco dele aqui no canal, ele é muito famoso pela série The Crown, e depois que eles trabalham juntos no roteiro do Frost Nixon, o Ron Howard menciona que ele tem esse projeto sobre pilotos de Fórmula 1, na verdade sobre o Niki Lauda e o James Hunt, que foi uma rivalidade muito conhecida nos anos 70, e o Ron Howard convida o Peter Morgan para escrever um roteiro baseado naquela história, né? E como Peter Morgan é muito famoso por suas adaptações de histórias de vida real, eu acho que foi uma ótima combinação dos dois. Eu não tenho tantas histórias sobre os bastidores de Rush, é um desses projetos que, como tem o Ron Howard por trás, ele tem sempre o Brian Grazer, né, que é o produtor parceiro dele, eles meio que conseguem qualquer filme financiado, e o Rush é um filme que é lançado pela Universal Pictures em 2013, eu lembro até que era um nome forte para a temporada de prêmios, né, especialmente o Daniel Bru para ator coadjuvante, mas é um desses casos de filmes que passou batido, não fez tanta grana, não foi indicado para nenhum prêmio do Oscar assim, o que é uma grande injustiça, já que eu, como alguém que nem sou tão ligado em automobilismo, em esporte, em Fórmula 1, acho genuinamente que Rush é um dos melhores filmes da década passada. A história do filme é ambientada no começo da década de 70 e segue a rivalidade entre dois pilotos com temperamentos diferentes, o britânico James Hunt, vivido por Chris Hemsworth, e o austríaco Niki Lauda, vivido por Daniel Bru, cuja rivalidade se torna um dos pontos altos da temporada de Fórmula 1 da década de 70. Quando a gente pensa sobre filmes de esporte, é uma fórmula muito clara, muito consagrada, que você pode estender não só à corrida, mas ao boxe, ao futebol, ao basquete, ao beisebol, né? Tem tantos filmes sobre beisebol, que é basicamente você seguir a trajetória de alguém que começa lá embaixo, que vai se provando até ele chegar num ponto muito alto e possivelmente você vai encontrar algum tipo de queda e retorno ao estrelato. O que eu acho que torna o Rush tão especial assim é essa formatação do roteiro do Peter Morgan, que te garante dois protagonistas, né? É um filme de rivalidade onde você acompanha na mesma medida, talvez com a mesma duração de tempo até, os dois lados, né? Com o James Hunt do Chris Hemsworth sendo o típico bad boy, astro do rock, porque ele é mais impulsivo, ele é mais aventureiro, ele é meio que um playboy, ele tá sempre com uma namorada diferente. Ele é um cara que leva a adrenalina do esporte, né, como principal motivador. Enquanto o Niki Lauda é um cara bem mais calculista, ele é mais inteligente, ele é mais um engenheiro e tá sempre levando em conta os riscos e o próprio comportamento dele em relação ao do James Hunt, né? Eu acho que é uma história que meio que se escreve sozinha. Eu sei que tem alguns exageros, não foi exatamente assim na vida real, mas você ter o cara que é o playboy e o cara que é o certinho é uma típica rivalidade, é dramaturgia básica, e eu acho que o Morgan faz isso muito bem, porque você tá sempre torcendo pelos dois, né? É meio difícil quando você vê o James Hunt no auge e você vê o Niki Lauda um pouco em queda, você acaba meio que desbalanceando, você pensa, poxa, eu quero que esse cara vença, mas eu também quero que esse cara vença. Então, eu acho que ele tem uma habilidade muito forte de criar dois protagonistas que são fáceis de criar empatia. Eu acho que tanto Chris Hemsworth quanto o Daniel Bru estão excelentes. Eu sinto que o Chris Hemsworth é o vingador, né, que mais tentou sair da sombra aí da Marvel Studios durante aquela década, né? E eu acho que ele trabalhou muito bem com o Ron Howard. Ele também fez aquele No Coração do Mar um tempo depois. O Chris Hemsworth
poxa, eu acho que ele é um cara bem esforçado, assim. E eu acho que ele tá muito bem como James Hunt, mas eu acho que é o Daniel Bruhl, né, com aquele aplique dentário, com aquele sotaque, eu acho que ele é o grande destaque de dramaturgia. Ele é um personagem, né, porque ele tem diálogos, monólogos e alguns comentários bem grosseiros às vezes, mas é porque você entende através do filme que ele é um cara com visão, ele é um cara bem inteligente, o que naturalmente acaba tornando ele um pouco difícil de ser suportado por outras pessoas, o que é justamente o que James Hunt tem de sobra, que é carisma. Mas o que eu gosto especialmente no roteiro do Morgan é mais pro final, assim, na verdade da metade pro final, quando eles começam a discutir o tema de rivalidade, né? Qual que é o lado bom de se ter um rival, porque à medida em que um vai crescendo, isso motiva o rival a fazer melhor, a fazer igual, e isso é muito evidente quando o Niki Lauda tem um acidente, né, que acaba deformando ele, que ele fica extremamente queimado, e ele acaba perdendo vários pontos. O James Hunt segue na frente, e é justamente naquela montagem emocionante, bem forte de ver também, com o Niki Lauda no hospital limpando os pulmões enquanto ele vê na televisão o James Hunt pegando os pontos dele, né? Isso culmina no final, num diálogo muito, muito bonito entre os dois, que, sério, eu acho que é uma das melhores frases que eu já vi em qualquer filme na minha vida, e eu tenho que dar crédito ao Peter Morgan por isso. Eu não sei se o Niki Lauda falou isso pra ele, mas que é: um homem sábio pode aprender mais com os inimigos do que um tolo com os amigos, né? Eu acho que o filme vai atrás de uma emoção muito complicada, né? Porque você tá vendo esses dois caras literalmente arriscarem a vida pra ser melhor do que o outro, mas isso cria um nível de respeito entre eles, que é realmente muito poderoso, assim. Eu acho que poucos filmes conseguem dar essa catarse inesperada, né, sobre o benefício da rivalidade, mas o que o Peter Morgan faz nesse roteiro aqui, nessas duas performances fenomenais, é realmente, assim, um dos momentos mais bonitos que eu já vi num filme na vida. O que nos leva, naturalmente, ao Ron Howard, né? Esse é um trabalho bem atípico de direção do Ron Howard. Eu sinto que ele é meio que um camaleão, ele consegue se adequar pro tipo de história que ele tá contando, pro tipo de narrativa que ele vai abordar. E no caso do Rush, é um dos filmes mais diferentes no nível visual dele. Ele colabora com o diretor de fotografia Anthony Dodd Mantle, que é um dos pioneiros de cinematografia digital, e ironicamente para recriar o aspecto de película, de filme dos anos 70. Eu acho que a combinação que eles fazem de imagens real, de arquivo, e do que eles conseguem recriar nas pistas de corrida, nos interiores e locações, né, da Itália, da Inglaterra, é um ótimo trabalho de ambientação, de imersão, e em especial quando o Ron Howard tá colocando esses carros na corrida, né? As cenas de corrida, de perseguição são excepcionais, são extremamente bem montadas. O Ron Howard coloca a câmera dentro do capacete, dentro da mecânica do motor do carro. São sequências extremamente empolgantes e que ficam ainda melhores com um dos trabalhos que eu menos vejo aclamação do Hans Zimmer. Eu acho a trilha sonora do Hans Zimmer uma das melhores que ele fez para esse filme. O uso de guitarra, da orquestra mais clássica, ele literalmente, né, consegue representar bem a agressividade, o aventuresco do James Hunt com a guitarra, e esse senso mais clássico, calculista do Niki Lauda com um violoncelo que eu acho maravilhoso. Sério, a trilha sonora de Rush, assim como o filme em si, é uma das que o pessoal menos fala da carreira do Hans Zimmer, mas eu considero uma das melhores. Eu acho que Rush é realmente um filmaço, gente. É um dos melhores do Ron Howard pra mim. Se não for o melhor, sendo bem sincero, tem alguns ainda do Ron Howard que eu tenho que assistir, mas eu acho um filme extremamente subestimado. É um grande roteiro, grandes performances, cenas de ação, de ambientação que vão do empolgante, do assustador pro dramático, pro emocionante, né? O momento que o James Hunt dá uma cena pro Niki Lauda antes da corrida final. Que filme cheio de momentos icônicos, né? Eu não sei vocês curtem Rush, vocês assistiram, mas eu definitivamente considero Rush um dos grandes filmes dos anos 2010. Pra Rush, no limite da emoção, eu dou uma nota 10. Deixe nos comentários depois se vocês também são fãs de Rush, se vocês também acham que esse filme merece um pouco mais de reconhecimento. Aproveite também para falar aí sobre seus filmes preferidos do Ron Howard e também sobre o tema de automobilismo. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.